palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18. O último versículo do capítulo 3, né? Vamos ler a palavra. Diz assim: E todos nós, que com a face descoberta, ou seja, Paulo já deixa bem claro que não há exceção, né? Não é uma escolha, é imperativo, todos nós precisamos disso. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Para isso, para contemplar a glória do Senhor, ele diz que a face precisa estar descoberta. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em outra versão da Bíblia diz: de glória em glória. Eu gosto da versão NVI, que diz que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou seja, traz a ideia de evolução, né? Hoje é uma porção de glória, amanhã um pouquinho maior e depois um pouquinho maior. É disso que Paulo está dizendo. Diz que, segundo a imagem do Senhor, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Digam graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre mudança, sobre esse processo de mudança que é necessário. E como diz o apóstolo Paulo, todos nós precisamos desse processo de mudança. É sem exceção. Não tem como alguém escolher se vai mudar ou não. É imperativo que você decida quando é que vai mudar. Se atrasar esse processo de mudança, isso trará prejuízo à sua vida. Mas é imperativo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala sobre uma transformação que é necessária acontecer na vida do ser humano quando ele enxerga como imagem o seu Deus, ou seja, a nossa referência. E esse processo de transformação, irmãos, que gera mudanças na nossa vida, o Evangelho traz. Olhe para a vida de alguém que vivenciou a bênção da graça de Deus, trazendo as boas novas do Evangelho. Tudo muda, ou pelo menos tem que mudar. A palavra que eu trouxe domingo passado tratou sobre isso, né, de forma profunda. O que o Evangelho transforma, o que o Evangelho muda na vida do ser humano. Irmãos, não tem como alguém se deparar com a cruz de Cristo para não ter uma transformação, para não ter uma mudança. Se não houve mudança, não foi genuíno esse encontro. Se alguém encontrou-se com as boas novas do Evangelho e a sua vida não mudou, se alguém olha para você e não vê um processo de mudança, esse encontro não foi genuíno. E a palavra mostra que a mudança é um processo de transformação. E como é que acontece a transformação? Romanos capítulo 12 mostra que toda transformação só acontece na vida do ser humano, só é processada na vida do ser humano. Toda transformação só acontece a partir da renovação da mente. Eu quero viver uma transformação no meu casamento, pastor. A sua mente vai precisar se renovar. Eu quero viver uma transformação na minha vida espiritual. A sua mente vai precisar se renovar. Eu quero viver uma transformação no meu jeito de cuidar das minhas finanças. A sua mente vai precisar se transformar, se renovar. Eu quero viver uma transformação no meu jeito de lidar com os meus filhos. A sua mente vai precisar se renovar primeiro. Isso está intimamente ligado. É o que Paulo diz, né?
Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto, o que, gente? Racional. Gente, não tem como alguém se relacionar com Deus sem que essa forma de relacionamento seja uma forma racional e inteligente. Deus nem aceita, tá? Por isso que Deus não aceita ninguém se relacionando com Ele pela emoção, porque a emoção não está ligada com o raciocínio, né? Paulo deixa bem claro que o nosso culto, ele é racional, inteligente. Eu estranho muito quando eu vejo pessoas, né, principalmente as pessoas que são muito espirituais, né, aquelas que acham que o envolvimento com o Espírito Santo tem muito a ver com as emoções, né? Eu já vi gente dizer assim, eu fui tomado pelo Espírito, inclusive perdi os sentidos. Isso pode acontecer, pastor? No normal não, porque o culto ao Senhor, ele é racional. Isso acontece em outro lugar, tá, gente? É em outro ambiente que alguém vive uma experiência espiritual, inclusive o seu corpo é tomado, a sua mente também. Não no culto ao Senhor. No culto ao Senhor, a palavra diz que ele é racional. Por exemplo, você só levanta a mão para adorar se você quiser aqui. Você só levanta a sua voz para dizer uma palavra nesse lugar se você quiser. Por quê? Porque é um culto racional. Você só vem diante do altar entregar a oferta, devolver o teu dízimo se você quiser. Por quê? Porque é um culto racional. E Paulo mostra inicialmente que é uma oferta, é uma entrega. É isso que provoca transformação na vida do ser humano, quando ele quer. E mais ainda, quando ele sabe por que quer. Transformação na vida do ser humano, meu irmão, só acontece não porque alguém está te dizendo insistentemente que você precisa mudar. Paulo já começa a falar em Romanos 12 que é uma decisão, por isso que ele fala sobre uma oferta. Quando é que o marido muda para melhor, sendo o marido melhor para a esposa? Quando é que a esposa muda para melhor, sendo uma esposa melhor para o marido? Quando é que um pai e uma mãe muda melhor para ser um pai e uma mãe melhor para os seus filhos? Quando decide, porque é uma decisão racional. Como é que acontece essa transformação então, pastor? O versículo 2 nos explica como. E diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, o mundo tem um padrão de vida, tá, gente? As famílias que vivem no mundo têm um padrão de vida. A primeira ordem de Paulo é, quer se transformar, não se amolde ao padrão, ao status quo. Mas transformem-se, como? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olhe para mim, se eu quero ter uma vida boa, perfeita e agradável, que é resultado de um processo diário e constante de transformação, eu preciso primeiro permitir que a minha mente seja renovada. Você entende por que uma pessoa que diz isso não consegue viver uma transformação? Você já me conheceu assim. Isso é incomum ou é comum para alguém? O casal está vivendo há um tempo. E sempre, obviamente, há uma necessidade que os dois, né? Se querem viver juntos, se amam, se querem caminhar juntos, há uma necessidade que os dois vão ali conversando, né? Buscando um melhorar para o outro. Aí, num determinado momento, né, de conversa, aí o marido diz para a esposa diz para o marido que está pedindo uma mudança. Não sei porque você está me pedindo isso, você me conheceu assim. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que dá esse tipo de resposta para alguém que está caminhando do seu lado, essa pessoa, ela já morreu. Eu sei que é contundente a palavra que eu estou trazendo nessa manhã, mas é uma verdade. Uma pessoa que, diante de uma palavra, que sempre acontece, né? Entre o marido, a esposa, pai e filho, e você diz assim para outra pessoa, olha, não sei porque você está me cobrando isso, você já me conheceu assim?
Que essa pessoa está dizendo: olha, a porta da mudança na minha vida está fechada. Nem me peça para mudar. Você me conheceu assim, até eu morrer eu vou ser assim. Não vai ter mudança. Não vai ter transformação. Porque o processo de mudança acontece a partir de uma renovação da minha mente. E no versículo 18, e eu já quero ir para o texto que a gente leu, quero que você volte, por favor. Do capítulo 3 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele mostra como é esse processo de mudança. Primeiro, ele diz que não há exceção, todos precisam viver um processo de transformação. Por isso que ele começa dizendo: e todos nós, sem exceção, todos nós. Segundo, ele diz que esse processo de transformação, a nossa face precisa estar descoberta. Ninguém consegue viver, gente, mudança na sua vida se a sua face não estiver descoberta. Por quê? Porque você não consegue enxergar a necessidade da mudança. É por isso que todo mundo às vezes está vendo uma necessidade de mudança na vida de alguém, mas a pessoa não. Você está precisando cuidar mais da sua saúde. Você está percebendo que você está precisando parar de comer açúcar? Você está percebendo que você precisa cuidar um pouquinho mais e ir no médico fazer exames? Por que a pessoa não vai, gente? Porque a pessoa não está conseguindo ver. Quando tem uma venda nos olhos, a pessoa não consegue ver. Eu lembro do testemunho do irmão G, que é sogro do pastor Marquinhos, que é pastor da nossa comunidade Farol América. E ele sempre foi um homem muito responsável, sempre trabalhador, mas ele tinha um vício. Ele tinha um vício e esse vício dominava a vida dele. Então, à medida que ele era muito responsável, nunca deixava faltar nada dentro de casa, sempre foi um homem muito presente como mantenedor. Quando ele bebia, era uma desgraça para a família. E ele sempre conta no testemunho dele, me sinto à vontade em contar porque é um testemunho público, e ele diz que o dia que ele tomou a decisão de vencer aquele vício, foi quando ele quase perdeu o emprego e chegou em casa, o seu filho, depois dele ter acordado, depois de um tempo muito transtornado, né? Gerado pelo álcool, ele acordou. E ele disse que o filhinho dele era bem pequenininho, pegou o rostinho dele assim e disse assim: papai, o senhor é um pai tão legal, mas quando você bebe, você fica chato. E ele disse que aquelas palavras daquela criança foi no coração dele como uma espada. É o Espírito Santo que faz isso, tá, gente? De vez em quando o Espírito Santo usa os nossos filhos para mostrar algo que a gente precisa consertar na nossa rota. Às vezes o marido e a mulher estão ali dentro de um loop de brigas, e parece que aquilo se tornou comum. Aí Deus às vezes pega o filho, a filha e mostra: olha, por que vocês não se entendem? Aí vem às vezes das palavras simples de uma criança. O irmão G conta que foi naquele dia, e ele diz que foi o Espírito Santo que usou o filho dele. Diz: pai, o senhor é um pai tão legal. Ou seja, não falta nada dentro de casa, o senhor é mantenedor, mas quando o senhor bebe, o senhor fica um pai chato. E foi ali, foi que aconteceu naquelas palavras, gente. Tinha uma venda nos olhos, que ele achava que estava tudo bem, né? Não deixo faltar nada para minha família, eu sou mantenedor. Aquela típica visão de quem não entende que precisa mudar, né? É o pai às antigas, né? Oh, tá faltando nada dentro de casa, deixei nada faltar para minha família. E às vezes não está enxergando o quê? A necessidade da mudança. Por isso que Paulo diz que a primeira parte do processo de mudança é o quê? Está com a face descoberta. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos ver enquanto não tirarmos a venda dos olhos. Mas eu quero ser mais enfático. Às vezes, nós não conseguiremos tirar a venda dos olhos. É alguém que vai tirar para a gente. Sabia disso? Tem coisa, meu irmão, que é a tua esposa que vai ter que te ajudar a tirar a venda.
Porque você pode não estar vendo. Tem coisa, minha irmã, que é teu marido quem vai te ajudar a tirar a venda. Porque você não está vendo. Uma coisa é certa: a face vai ter que estar descoberta para a gente ver. Porque eu só consigo mudar, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo enxergar. O processo de mudança é só quando eu consigo enxergar a gravidade. O processo de mudança é quando eu consigo enxergar que eu estou sendo um chato nessa família. Eu estou sendo uma chata dentro dessa casa. Eu estou sendo alguém que digo para todo mundo: olha, eu sou uma pessoa que aceita as opiniões, mas quando alguém fala algo que é contra o que eu acho, aí eu me torno um chato, uma chata. Por que eu não consigo enxergar? Porque possa ser que tenha uma venda nos meus olhos, e o apóstolo Paulo diz que eu só consigo viver a transformação com a face descoberta. Esse é o início do processo da mudança, descobrir a face. Agora eu quero continuar, para a gente terminar esse ponto, dizendo para você uma coisa: autorize. Eu falei no culto das 7 da manhã assim, né? É um conselho de ouro, o que eu vou dizer agora. Autorize alguém tirar a venda dos seus olhos. Dê autorização para alguém, quando você não estiver enxergando algo, de te dizer: você precisa ver. A gente conversava com um casal que Deus tem abençoado muito na nossa igreja, tem vivido um processo muito maravilhoso, lindo, de transformação e de prosperidade. E eu fiquei muito feliz quando ele disse assim: pastor, já tem um tempo que eu dei autorização à minha esposa, quando eu não estiver enxergando, que ela abra os meus olhos. E eu fiquei feliz porque na minha vida eu também já vivencio isso e pratico isso. Já tem um tempo que eu disse isso para Dani: meu amor, quando eu não estiver conseguindo enxergar algo, por favor, me pegue nos ombros assim, dê uma sacudida e diga: você precisa ver. Sabe por quê, gente? Porque às vezes, por não estarmos enxergando algo, nós estamos repetindo decisões erradas. Quantas pessoas, irmãos, que financeiramente estão dentro de um loop de prejuízos, exatamente porque você não autorizou alguém a abrir os seus olhos. E isso só acontece quando você vence o orgulho, tá? Isso acontece quando você vence o orgulho. Porque gente orgulhosa não autoriza alguém a abrir os seus olhos, tirar a venda da face. Como diz Paulo, né? Descobrir o rosto. Gente orgulhosa não permite. Eu sei o que eu tenho que fazer, sempre fiz assim. É a pessoa da frase que eu citei no início, né? Você já me conheceu assim, por que você está reclamando? Pronto. É a pessoa que nunca vai autorizar alguém a tirar a venda dos seus olhos. Quer viver uma vida de bênção? Autorize alguém que te ama. Porque entenda, se você está casado, está casada com alguém, e vocês se amam, por que essa pessoa não tem autoridade para isso? Sabe por quê, gente? Porque às vezes, quando alguém vai tirar a venda dos nossos olhos, nós vamos enxergar o que a gente não quer enxergar. Aí isso dói, né? Eu, sinceramente, deixa eu confessar algo para vocês. Disse que eu já tinha essa conversa com a Dani há um tempo, dizendo para ela: o que eu não estiver enxergando, eu quero que você me mostre. Mas já teve muitas vezes que ela veio me falar umas verdades que eu me arrependi. Para que eu disse isso para ela? Porque incomoda, né? Porque incomoda quando a gente está enxergando uma verdade, que alguém abriu os nossos olhos e não é aquilo que a gente gosta. A vontade que eu tive é de dizer: não está mais autorizada. Mas eu sei que depois que eu tomei essa decisão, eu estou trilhando um caminho mais abençoado. Por que eu vou parar isso? Aí o que eu faço? Engulo o meu orgulho, porque eu quero uma vida de bênção. Inclusive, quantas coisas que a gente precisa decidir aqui na comunidade, que às vezes eu só estou enxergando de um jeito, e às vezes vem a incômoda frase que eu não quero ouvir, mas eu preciso. E isso é uma venda que é tirada dos meus olhos. No processo de mudança, o apóstolo Paulo diz que a primeira coisa é face descoberta. Eu só consigo viver
a parte nova da glória de Deus sobre a minha vida se a minha face estiver descoberta. Aí eu consigo gerir melhor minhas finanças, aí eu consigo gerir melhor minha família, eu consigo gerar melhor meu futuro. Porque eu posso estar repetindo coisas que antes eu não via, eu não conseguia enxergar. Porque foi a forma que eu vi o meu pai fazendo, meu avô fazendo. Falei sobre isso há alguns dias, né? Sobre gente que diz para mim: ô pastor, na minha família, graças a Deus, a gente sempre teve muito tino para ganhar dinheiro, para as finanças. Meu avô sempre foi um homem que colocava algo na mão dele, ele fazia e sempre dava certo, mas na mesma velocidade que ganhava, na mesma velocidade perdia. Por quê? Porque a mente não era renovada. E eu vi isso na vida do meu pai. Inclusive na nossa família a gente passou por muitas necessidades. Não por escassez, mas porque tinha abundância, mas eu não tinha sabedoria para cuidar. E na minha vida está se repetindo a mesma coisa. Essa pessoa sabe que precisa viver um processo de mudança, mas não muda. Por quê? Porque a mente não se renovou. Alguém precisa abrir os nossos olhos, com a face descoberta. Isso tem a ver, irmãos, com todas as áreas da nossa vida. Quem sabe um pecado está sufocando a tua vida de integridade com Deus, e você não está se percebendo que esse pecado já te enredou. Enredar, né, gente? Quando alguém joga uma rede e a gente não consegue se desvencilhar dessa rede. Às vezes é assim, às vezes um pecado já nos enredou. E isso é um perigo assim terrível, que está assim batendo a porta da família, do casamento. Isso pode comprometer o futuro dos filhos. E essa pessoa está enredada nesse pecado, mas não consegue ver, não consegue enxergar. Por quê? Porque a face está encoberta. O primeiro processo é a face descoberta. A segunda parte desse processo aqui, que o apóstolo Paulo diz, é que com a face descoberta, a gente vai conseguir contemplar a glória de Deus. Ou seja, o processo de transformação, a gente precisa mirar algo. No processo de mudança, a gente precisa ter o quê? Um referencial. É como se ele estivesse dizendo assim: quando eu estava com a face coberta, eu não conseguia ver. Quando eu descobri, aí eu consegui ver. Só que eu olhei para quem? Eu contemplei a face. Essa é a minha referência. Esse é o meu referencial. É isso que me inspira. Preste atenção. No processo de mudanças, a gente vai precisar se inspirar em alguém. No caso da glória de Deus se revelando na vida do apóstolo, ele diz que quando descobre a face, ele enxerga, contempla o Senhor. Mas entenda, o Senhor às vezes está na face de outras pessoas. O Senhor às vezes está na vida de outras pessoas, que Ele usa para termos como referência. E eu quero te perguntar: quem hoje é para você referencial? Quando você pensa num processo de mudança, né? Todo jovem, quando está começando profissionalmente, ele sempre vai usar modelos, né? Hoje usa-se muito esse termo, né? Modelar. Pois é isso mesmo, é isso que Paulo está tratando aqui. Sobre você modelar alguém. Porque o nosso processo de mudança, a gente vai ter que sempre ter um referencial. Aqui na comunidade Farol, a gente tem vivido um processo de transformação constante. Estava falando isso com os pastores essa semana. E a gente tem referenciais. Por exemplo, eu estou lendo o livro, que é a minha leitura de início de ano, do pastor Carlito Paes, que é uma igreja que nós nos inspiramos. Imagina, esse pastor assumiu uma igreja em 1997, era uma igreja de 600 membros. Uma igreja batista tradicional. Hoje, em 2025, essa igreja já passou de 25 mil membros. Nós estamos dentro de uma rede de inspiração dessa igreja. Nós modelamos estilo de culto, modelo de nascimento de ministérios. É um referencial. Ele mostra o quanto isso é preciso, né? É necessário. Todo processo de crescimento a gente vai ter que modelar alguém. Mas para eu fazer isso, ouça, os meus olhos precisam estar descobertos e eu preciso fitar, eu preciso enxergar. Olhe para mim, no teu processo de crescimento, de mudança, de transformação pessoal, para quem é que você olha? Quando você vai fechar um negócio, quem é que você modela?
Sabe um princípio, gente, para quem é judeu de fato? Não só judeu, tá? Judeu e árabe. Os dois povos mais abençoados da terra, né? Porque é uma promessa de Deus. Sabe um princípio? Não estou falando de um judeu que não segue aquilo que a sua doutrina ensina, né? Porque tem cristão e tem cristão, tem judeu e tem judeu. Mas judeu e árabe, assim mesmo, que segue a palavra, eles não fazem negócio com gente que não honra a família. É um princípio deles, sabia? Então um judeu ou um árabe vai fazer um negócio com alguém, percebe que essa pessoa não honra o casamento e a família, eles não fazem negócio. Porque na cabeça deles é, se não honra a família e os filhos, como é que vai honrar um contrato entre nós? Entende o que é referencial? Nós precisamos, irmãos, parar para pensar. Paulo fala sobre contemplar o Senhor. É um referencial para ele, para viver o processo de transformação. Quem hoje é o teu referencial? De tudo. De vida espiritual, de casamento, de criação dos filhos. Porque às vezes a gente, pastor, meu referencial é minha mãe e meu pai. Amém, que bênção. Graças a Deus. Teu pai e a tua mãe foi um referencial na criação dos filhos? Maravilha, você precisa seguir mesmo. Não foi, não tem nenhum problema. E você direcionar o teu olhar para referenciar outra pessoa. Porque às vezes, de fato, por exemplo, quando eu olho para a vida do meu pai, eu dizia isso no culto das 7 da manhã, eu, graças a Deus, gente, tive um pai e uma mãe muito abençoados. Eu fui muito abençoado pelo pai e a mãe que Deus me deu. Mas possa ser que nessa manhã eu esteja ministrando para alguém, pode estar pensando aí, pastor, eu sou o contrário. Dou graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, mas os honro, mas eles não foram para mim referencial não. Mas entenda, tá? Os teus filhos precisam de referenciais. E quando eles olharem, imagina daqui a 15, 20, 25 anos, quando eles olharem para você, o que eles vão estar dizendo? Porque agora o Senhor te deu uma família. O que eles dirão a teu respeito? Isso diz muito em quem você se referenciou. Porque, gente, eu acho que a pior condição do ser humano é ele olhar para trás e dizer, eu repeti os mesmos erros dos meus pais. Repeti os mesmos erros da geração anterior. Deve ser algo terrível, né? A face descoberta, contemplando um referencial. No caso aqui o apóstolo Paulo fala sobre a glória do Senhor. Esse é o segundo passo do processo de mudança. Terceiro, ele diz que segundo a sua imagem, que é a nossa referência, nós vamos sendo transformados. Eu já trouxe aqui Romanos capítulo 12, né? Que a transformação só acontece a partir da renovação da minha mente. A minha mente precisa estar renovada para que eu me transforme. A minha mente precisa estar renovada para que o meu ambiente se transforme, a minha família se transforme. Então alguém que diz assim, você já me conheceu assim, o que é que você está reclamando? Essa pessoa decidiu definitivamente que não quer mudar, nem vai mudar. Essa pessoa de fato já morreu. Essa pessoa de fato não tem na sua vida nenhuma disposição para o milagre de Deus. Como eu iniciei minha palavra dizendo, gente, a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas, que é o que significa Evangelho, né? É uma mensagem transformadora. Por isso que Paulo diz que é de glória em glória. De uma glória cada vez maior. A transformação é assim. Eu fico muito feliz, gente, quando alguém me encontra depois de um tempo e diz assim, você mudou. Eu fico muito feliz. Eu já ouvi alguém dizer isso até no sentido pejorativo, tá? Olha, você não é mais o mesmo. Eu fico feliz. Porque se alguém me encontrar daqui a um ano e disser que eu estou a mesma pessoa, eu vou ficar triste. Eu não posso mudar em princípio. Eu não posso mudar naquilo que para a minha vida é princípio e valor. Agora, em relação ao meu jeito,
Quer ver uma coisa? Eu pensei muito nessa frase essa semana e postei essa frase que tinha muito a ver comigo. O Rick Warren, ele diz que ele não conhece a receita do sucesso, mas do fracasso é você querer agradar todo mundo. E eu acho demais, porque eu precisei viver essa mudança na minha vida. O Rick Warren diz: eu não conheço a receita do sucesso, mas a do fracasso eu conheço. É você querer agradar todo mundo. Houve um tempo na minha vida, até em relação ao meu pastorado, tá? Que eu achava, para eu ser um excelente pastor, todo mundo tinha que gostar de mim. E eu me esforçava para isso, para não desagradar. Está aí a receita da frustração. Quem aqui conhece Jesus Cristo? Quem conhece Jesus Cristo aqui? Você conhece Jesus Cristo? Você acha que Jesus Cristo foi perfeito? Quem acha aqui que Jesus foi imperfeito? Ninguém, né? Ele foi perfeito. Mas você sabia que teve gente que não gostou dele, né? Aliás, teve um dia que chegaram para ele e disseram: você está no espírito de Beelzebu. Jesus até chega a dizer para os seus discípulos: se eu que sou o mestre de vocês fui chamado de Beelzebu, vocês imaginam do que vocês serão chamados. Jesus traz até uma parábola, né? Quando ele está sendo criticado, sendo chamado disso, de Beelzebu, ele diz: olha, vocês estão igual criança mimada, que fica ali na praça, alguém vem com flauta e começa a tocar, e você: não gosto de música de flauta não. Aí alguém para a flauta e começa a dançar, e você diz: não gosto de dança não. Aí Jesus diz assim para ele: o que é que vocês querem? O meu primo João veio aqui pregando a palavra, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto com mel silvestre. Vocês disseram que ele estava cheio de demônio. Aí eu venho, eu sento à mesa de vocês, eu como a comida que vocês estão comendo, eu bebo o vinho que vocês estão bebendo, e vocês dizem também que eu estou cheio de demônio. Vocês querem o quê? Jesus estava falando o quê, gente? Sobre o princípio do ser humano de nunca estar agradada com nada. Por que você quer agradar as pessoas? Só que isso vai doer, tá? Porque olhe para mim, quando você começar a dizer não para quem estava acostumado com você dizendo sempre sim, aí isso vai gerar um impacto. Mas esse é um processo de mudança. Esse é um processo de mudança. Então, se daqui a alguns meses alguém chegar para você: você está mudando, fique feliz. Eu não sou a mesma pessoa de 30 dias atrás, e nem posso ser. Por quê? Porque a palavra diz que é um processo de transformação de glória em glória, de uma glória cada vez maior. E eu quero te convidar a pensar: você tem vivenciado isso na tua vida? Esse processo de transformação, onde a glória de Deus na tua vida em 2024 foi num nível, e na tua vida em 2025 será em outro nível maior, porque é disso que ele está falando aqui. Mas o processo é esse, tá? Primeiro, descobrir a face. Segundo, contemplar o referencial. Terceiro, se transformar. E quarto, para a gente encerrar, viver essa grandiosidade da glória de Deus na nossa vida. Hoje é uma porção, amanhã é maior, e na próxima semana maior. Por quê? É de glória em glória. Na versão NVI diz que é de uma glória cada vez maior. Diga para a pessoa do seu lado: a glória de ontem tem que ser maior, ou tem que ser menor, né? Vamos corrigir. Diga agora de novo: a glória de ontem tem que ser menor do que a glória de hoje, e a glória de hoje tem que ser menor que a glória de amanhã. Eu citei o exemplo do irmão G. Hoje eu vejo o irmão G tratando o neto dele. Veja a bênção que ele é para o neto dele, e a forma, porque é bom de testemunho é isso, né, gente? É quando a gente vê alguém contando testemunho e a gente vê na prática a forma que os filhos dele hoje, até aquele que disse que ele quando bebia se tornava um pai chato, como veem ele hoje, como enxergam hoje. Já imaginou alguém que está enredado por um vício, e todo mundo da sua família te ama, te quer bem, mas quando te vê dominado por esse vício, lamenta,
e vai te falar e você não aceita? Gente, essa não é a vida que Deus escolheu para o ser humano. O ser humano se conformar dentro de uma condição onde não há possibilidade de mudança. Não é essa a vida. O marido não pode viver uma vida com a sua esposa reclamando as mesmas coisas hoje da reclamação de 5 anos atrás. Há 5 anos atrás essa mulher reclamava de que não conseguia confiar em você, porque de vez em quando você estava tendo algumas atitudes não tão confiáveis. Passaram 5 anos e esse é o mesmo motivo das discussões desse casamento. Aliás, já que eu entrei nesse assunto, deixa eu falar algo para você, meu irmão. Você quer ter segurança na tua vida? Deixa alguém que te ama te conduzir para um caminho de segurança. Eu pensava isso essa semana, tá, gente? Eu penso que a maior bênção e a maior liberdade que um homem, uma mulher pode ter na sua vida é o seu marido e a sua esposa ter acesso completo ao seu celular. Quer viver uma bênção no teu casamento? É quando a tua esposa pedir assim, ó, deixa eu ver aí seu celular, sem entregar. Aliás, o meu é quem coloca a senha é minha esposa, que eu esqueço, aí eu deixo, aliás, ela esquece mais que eu. Quer viver a bênção e a liberdade de uma vida abençoada? Experimente isso. Não, pastor, a gente tem que ter a nossa individualidade. Então deixa eu te dizer com todo amor e sinceridade do meu coração, continue vivendo a vida que na sua visão está sendo abençoada desse jeito aí. Não mude não. Está sendo abençoada assim, continue vivendo assim, na bênção que você escolheu. Mas se você quiser viver uma vida de liberdade, aprenda a descobrir tua face, começar a contemplar bons referenciais, viver um processo de transformação e viver uma glória cada vez maior. Hoje, amanhã mais e depois mais ainda. A bênção do Senhor, irmãos, não está na vida de pessoas que se conformam com um pouco, com a mediocridade. Meu Deus, será que a pessoa não consegue ver aquilo que Deus usa o profeta Ageu para nos inspirar, né? Quando ele diz assim, Ageu diz assim, olhem aonde os caminhos de vocês os levaram, vocês plantaram muito e colheram pouco. E o que vocês colheram ainda veio alguém roubou. Deus está chamando Ageu para convocar a nação de Israel para fazer uma análise, para fazer uma reflexão. E eu preciso fazer essa reflexão constantemente. Eu preciso olhar onde os meus caminhos me levaram. E o Senhor te convida nessa manhã para fazer essa reflexão. A tua vida tem sido uma vida abençoada? A sua vida tem sido uma vida de prosperidade? Você consegue ver assim, ó, a tua vida crescendo sempre? Você olha para a tua vida hoje, esse ano cresci mais, graças a Deus. Próximo ano mais ainda. Próximo ano mais ainda. Amém. Eu estou num processo evolutivo. Fala-se muito disso hoje, né? Reflita nessa manhã. Você tem vivido esse processo de transformação que Paulo diz que é de glória em glória, com a glória cada vez maior. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. E diga assim comigo, meu Deus, eu preciso da tua glória na minha vida, me fazendo viver esse processo de transformação. Amém. Fica assim com os teus olhos fechados por um instante. Não se distraia. Deixa o Espírito Santo trazer no teu coração nesse momento uma visão de você mesma, de você mesmo. E deixa o Espírito Santo te ajudar a responder. O processo de mudança, de transformação na tua vida está acontecendo a contento. Você está feliz com o processo de mudança e de transformação que você tem vivido? Tudo que tem orbitado em torno da tua família tem te deixado feliz? Sabe uma coisa, irmãos, que nós precisamos vencer no processo de mudança e de transformação? Orgulho.
Orgulho faz pessoas não voltarem atrás. Orgulho faz a gente não voltar atrás com opinião. Orgulho faz a gente não perdoar. Orgulho faz a gente não pedir perdão. Orgulho faz a gente não sair de cima de uma decisão errada que a gente sabe, mas para não dar o braço a torcer, o orgulho faz a gente continuar insistindo com uma coisa errada. É só ver o preço que se paga por conta do orgulho. O Senhor te diz nessa manhã: meu filho, minha filha, lhe chamo assim porque lhe amo, e eu quero lhe ver vendo a vida que eu planejei para você. Lhe chamo assim de meu filho, minha filha, porque quero ver você vivendo a vida que eu, como seu pai, planejei para você viver. Uma vida abençoada, uma vida de bênçãos. Mas você vai precisar abrir os seus olhos para enxergar que o processo de transformação e de mudança é a partir da renovação da sua mente. É isso que o Senhor te diz nesta manhã. E mais uma vez o Senhor te chama a atenção: meu filho, minha filha, abra os seus olhos. Deixe eu abrir os seus olhos. No nome de Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo nessa manhã. Autorize o Espírito Santo a te tocar nesta manhã. Diga para o Espírito Santo, o que o pastor falou tem algum sentido para a minha vida, mas tem coisa que eu não consigo. Tenha essa coragem de dizer. E diga ao Espírito Santo nessa manhã: o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade na minha vida de trazer as mudanças que são necessárias. Você pode ficar em pé no seu lugar aí. Vamos cantar juntos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Eu sou o teu lar, meu Deus. Isso para o Senhor. Ore nesse momento. Levante a sua voz e ore ao Senhor dizendo quais são as áreas da tua vida que precisam vivenciar essa mudança. Diga para Ele: meu Deus, é isso, é esse assunto aqui na minha vida, é esse assunto aqui na minha vida, meu Deus, que está pegando. Diga isso para Ele.
O assunto é esse aqui, esse assunto que pega. É nesse assunto aqui que eu não consigo evoluir. É sobre esse assunto aqui que eu preciso conversar contigo. Diga isso para o Senhor. Oh meu Deus, é uma manhã de mudança, é uma manhã de transformação. Vem sobre nós o Espírito Santo. Eu oro por pessoas aqui, meu Deus, que não conseguem se libertar de vício. Na autoridade que há no nome de Jesus, essa pessoa vai pedir ajuda. Essa pessoa vai pedir a alguém para abrir os seus olhos. E creio que essa manhã será um marco, meu Deus, de mudança, de transformação. Ah, eu creio, meu Deus, que uma glória cada vez maior está sendo liberada na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, adolescente, sobre esse casamento, sobre esta família. Nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade. Venha atuar na nossa vida, trazendo a mudança necessária, mudando as coisas de lugar, nos transformando e nos levando para esse lugar, meu Deus, de uma mudança constante, de uma transformação constante. Oh, o teu amor é completo. Seja inundada pelo amor de Deus nessa manhã. Seja inundado por esse amor. Peça para o Senhor limpar os seus olhos, para que você veja, para que você enxergue. Essa não é uma palavra para você pensar depois. Essa é uma palavra para você pensar nessa manhã e tomar a decisão nessa manhã. Teu amor é completo, meu Deus. Obrigado por esse amor que nos invade, nos inunda, nos transforma, nos renova. Somos encharcados por esse amor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa esse amor te envolver. Oh, que esse amor te envolva e se transforme num amor poderoso pela sua família, pelo teu lar, pela tua casa, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Há um processo de mudança e de transformação acontecendo nesta manhã, eu creio, eu sinto. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te tomar nesta manhã. E diga para Ele: eu quero me transformar, meu Deus. Eu quero mudanças significativas na minha vida. Eu quero mudanças significativas no meu caráter. Eu quero mudanças significativas nas minhas decisões. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Eu sou tua casa. Eu sou a tua morada. Mude, meu Deus. Provoque mudanças. Provoque as mudanças necessárias. Se reconcilie com quem você precisa se reconciliar. Reconsidere conversas com quem você precisa reconsiderar. Provoque processos de perdão na tua vida. Reconheça e provoque processos de perdão. E entenda, tá? Processo de perdão precisa gerar frutos dignos desse arrependimento. É assim que a palavra nos ensina. Oh, meu Deus, derrama sobre nós esse perdão nesta manhã. Precisamos estar plenos diante de Ti. O Teu perdão é completo. Com as Tuas mãos sobre o Teu coração, sinta o perdão de Deus sobre a tua vida. Eu oro por você que tem vivido a opressão da culpa. Sabe, você que tem vivido a opressão da culpa, se tem uma coisa que destrói a vida do ser humano, é a culpa. O Senhor te liberta nesta manhã. O Senhor já te perdoou. O Senhor já te redimiu. O Senhor já te resgatou. Então viva o perdão de Deus na tua vida. Foi para isso que Jesus morreu por você. Viva o perdão dele na tua vida.
Sinta o amor de Jesus sobre a tua vida. Seja batizada nesta manhã por esse amor. Seja batizado nesta manhã por esse amor. O teu perdão é completo, Jesus. O teu perdão é completo. Obrigado por isso, meu Deus. Diga isso, o teu perdão é completo. Obrigado, meu Deus. Diga isso mais uma vez, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Obrigado, meu Deus. Ele sara minha Eu sou tua casa. Grite isso. Eu sou Declare isso. casa. Vibre com isso. Adore ao Senhor com isso. Mude as coisas. Eu sou tua casa, meu Deus. Eu sou tua A mudança que é necessária. morada. Eu sou teu lar. Em nome de Jesus. Mude as coisas de luz. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. De glória em glória. Bendito é o nome do Senhor. De uma glória cada vez maior. Oh, é isso. O Senhor quer te dar uma família mais abençoada, um casamento mais abençoado, filhos mais abençoados, finanças mais abençoadas, comunhão com o Espírito Santo cada vez mais intensa. No nome de Jesus. É isso, meu Deus. Abençoa quem está perto de você com a palavra de bênção. Marido, autoriza tua esposa a te abençoar. Esposa, autoriza teu marido a te abençoar. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado: próxima semana você vai estar melhor. E próximo mês você vai estar melhor ainda. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não quero, gente, chegar na minha velhice e ver a minha esposa reclamando das mesmas coisas que ela reclamava quando éramos jovens. Não quero. Senão o evangelho ele se torna inócuo na minha vida. Eu não posso viver um evangelho onde mudanças e provocações de mudanças não estejam acontecendo na minha vida. O verdadeiro evangelho é aquele que provoca mudanças. Falei sobre isso aqui domingo passado em tudo, né? Na minha fala, no meu vocabulário, nas minhas verdades, nas minhas relações. E esse é o poder do evangelho, de glória em glória. Digam graças a Deus. Vamos para casa na bênção do Senhor. Amém. Até porque, entenda, tá? Naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, de fato só vai morar com Jesus aqueles que estiverem vivendo essa mudança. Sabe o que aconteceu na vida de muitas pessoas? Nem aproveitou o mundo com tudo que tinha que aproveitar, nem aproveitou a nova vida com Jesus com tudo que tinha que aproveitar. Entende? Gente que está em cima do muro não aproveita nem do lado nem do outro. Sabe o que vai acontecer? Na eternidade essa pessoa vai estar frustrada. Porque de fato, se a gente for olhar, as coisas do mundo elas são muito atraentes, e são, numa visão humana e material, são maravilhosas. Aí a gente não aproveita. Por quê? Porque tem um certo temor. Mas se eu não vivi a verdadeira transformação que o evangelho de Cristo provoca na minha vida, naquele grande dia, eu também não vou aproveitar as delícias dos céus. Então eu preciso tomar uma decisão. Neste dia, eu quero viver para Cristo. Eu quero viver para Ele, uma transformação de cada dia, a cada dia, de glória em glória. Diga graças a Deus. Foi para isso, meu Deus, que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, para vivermos essa mudança e essa transformação dia após dia. Leva-nos a esse lugar. Nós Te autorizamos, Espírito Santo. No nome de Jesus, declaramos que pertencemos a Ti, por isso autorizamos
o Senhor abrir os nossos olhos todos os dias, inclusive usando pessoas para que os nossos olhos sejam abertos todos os dias, no nome de Jesus. Provoca em nós uma mudança diária, constante e perene. Precisamos disso. Obrigado por essa manhã na tua casa. Obrigado por esse tempo de transformação, de mudança e de aprendizado. Gera em nós, meu Deus, mudanças constantes, no nome de Jesus. Peço nesse momento uma bênção toda especial sobre o nosso ministério infantil. Abençoe os pais, os responsáveis, as nossas crianças. Nós levantamos as nossas mãos para abençoar a próxima geração que vai estar influenciando, meu Deus, as famílias. Eu creio em uma geração poderosa, cheia do Espírito Santo, pais e filhos caminhando juntos, vivendo um processo de mudança e de transformação. Obrigado, meu Deus, pelo nosso ministério infantil, por aqueles que já estão e outros que o Senhor já está levantando. Aqui mesmo, nesse culto, o Senhor levantando, meu Deus, pessoas que queiram servir a próxima geração, pessoas que já estão com o coração queimando para servir as crianças, a próxima geração. Levanta um povo cheio de alegria, cheio do Espírito Santo para isso. Nós abençoamos, meu Deus, as nossas crianças, o ministério infantil, os pais, os responsáveis, e creio que a próxima geração está se levantando com autoridade e com poder de influência. Cremos nisso e declaramos isso no mundo espiritual, para a glória do teu nome. Obrigado por essa manhã, leva-nos em paz. Que a semana seja muitíssimo abençoada, cheia do Espírito Santo para os teus filhos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, ótima semana a todos. As nossas crianças estão lá, tá? Passem lá, vão em paz, uma ótima semana. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos.